Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma aula do itinerário formativo de energias limpas. Hoje, especificamente, a gente vai discutir aqui acerca da estrutura e funcionamento das usinas hidrelétricas. Essa é uma aula que complementa aquela aula introdutória sobre energia hidrelétrica. E o objetivo da nossa aula, então, é entender a estrutura e, consequentemente, o funcionamento de uma usina hidrelétrica e correlacionar aí com o itinerário de energias limpas. Beleza? Então vamos lá? Olha essa linda figurinha aqui. Isso daqui é uma usina hidrelétrica. Então a nossa proposta hoje é compreender como que se dá aqui a arquitetura de uma usina hidrelétrica, como que a gente precisa pensar no desenho estratégico dessa usina e, consequentemente, como que ela funciona. Então, simplificadamente, uma usina hidrelétrica é justamente um conjunto aí de vários elementos que vão trabalhar de maneira bastante ordenada, de maneira a transformar a energia contida na correnteza dos rios em energia elétrica. Pro, como assim? A gente já havia discutido isso aqui na primeira aula, que você tem aí todo um fluxo de energia associada com o movimento da água, isso é transformado em energia mecânica, e agora a gente vai entender como que isso se dá agora na conversão para energia elétrica. De maneira qual a construção de uma usina hidrelétrica ela sempre vai se dar em locais onde a gente pode aproveitar os desníveis naturais aí no curso, por exemplo, de um rio, e consequentemente a gente ainda precisa entender que a gente precisa ter uma vazão mínima para que haja aí produtividade. E aí, que não se lembre, a gente havia discutido na aula introdutória sobre energia hidrelétrica que dois fatores são importantes: o quanto de água sai e, consequentemente, a altura que você tem aí nessa queda d'água. De maneira a qual a gente pode ainda classificar as usinas hidrelétricas aí de acordo com a sua taxa de produção. Então, você tem as pequenas centrais hidrelétricas, que você produz aqui cerca de 1 até 30 megawatts, tá? E aí você tem um reservatório aqui inferior a 3 quilômetros quadrados, e você tem as grandes centrais hidrelétricas que tem aqui uma potência acima de 30 megawatts, tá? De maneira qual a gente precisa entender que, quando você pensa no desenho de uma usina hidrelétrica, você tem que pensar que tem que haver uma vazão adequada e, consequentemente, um desnível ao longo do curso desse rio, de maneira que eu possa propiciar uma vazão e, consequentemente, uma queda desse fluxo de água, de maneira que isso aqui viabilize a conversão de energia mecânica a posterior energia elétrica. E aí esse processo ele pode ser natural, por exemplo, quando você tem um desnível concentrado numa cachoeira, você pode ter, por exemplo, a formação de uma barragem, quando pequenos desníveis são concentrados aí na altura da barragem, e você pode ter aqui ao longo do desvio do rio ou do seu leito natural, tá? De maneira qual a gente já havia descrito que a primeira usina hidrelétrica aqui, ela data aí de 1889, lá em Minas Gerais, né? E na década de 40 houve aí o início de construção de várias usinas hidrelétricas, o que tornou o Brasil um dos maiores produtores de energia renovável do mundo, conjuntamente ao Canadá, tá? Não menos importante ainda, pessoal, nessa mesma época a gente teve aqui um crescimento desse consumo e, consequentemente, houve uma estiagem muito grande durante esse momento. E aí, nessa mesma época da década de 40, iniciou-se a construção de grandes represas de maneira a interligar várias usinas hidrelétricas entre si para evitar, aí, eventualmente, desabastecimento d'água. Por exemplo, a primeira usina aqui no Nordeste foi a de Jiquinho, tá? Lá em 1913, foi construído pelo Delmiro Gouveia, inclusive esse cara deu nome à atual cidade lá, Delmiro Gouveia, no estado do Alagoas, tá? E esse prédio hoje ele tá abandonado, tá? Ele tá muito próximo ao complexo hidrelétrico de Paulo Afonso da Bahia. Professor, mas qual que era a função dessa primeira usina aqui? Basicamente alimentar uma indústria têxtil, tá? E aí, pensando acerca das usinas hidrelétricas, a gente pode classificar elas de diversas maneiras. A gente pode ter uma central hidrelétrica de acumulação, ou seja, aquela que apresenta barragens,
Eu posso ter uma central hidrelétrica de bombeamento, que são as reversíveis, e a central hidrelétrica a fio d'água. Como assim? Vamos lá, ó. A central hidrelétrica de acumulação é aquela que você vai ter acumulação aí de energia, então ela origina um potencial armazenador. Você tem aqui a barragem, aí você tem um dutor, vem aqui para a turbina e gera energia, beleza? Você pode ter a reversível, que é aquela onde a água é bombardeada de um reservatório situado em um terreno baixo para um reservatório em terreno alto, e aí, em horários de maior demanda de energia, a água desce para esse reservatório. Então, por exemplo, ó, você tem esse reservatório aqui maior e você tem esse reservatório aqui menor. Você bombardeia essa água aqui, bombeia essa água para esse reservatório maior durante a noite, de maneira a qual isso daqui volta para cá e nessa queda você tem aí produção de energia, tá? E você pode ter aquelas a fio d'água, que é uma situação na qual agora você não tem, como se fala, uma barragem, tá? Então você não tem um reservatório de água, e aí, consequentemente, a gente vai ter agora uma situação que você não consegue manter, por exemplo, um estoque de água de maneira a você fazer uma barragem, tá? E aí, como a gente falou, você tem aquelas classificações aí, de acordo com tamanho e potência, tá? Então você tem a central elétrica grande, pequena, e você tem uma usina hidrelétrica aqui acima de 30 megawatts, tá? As principais usinas hidrelétricas aqui do mundo, então, ó, você tem a Three Gorges, né, lá na China, a de Itaipu, ó, percebam que tem duas aqui no Brasil, interessante, né, ó. E aqui só um panorama para vocês verem. E aqui a capacidade em megawatts de produção, tá? E aí, quais são os principais elementos de uma usina hidrelétrica? Então, aqui, se a gente der uma olhadinha na usina hidrelétrica, você vai falar, nossa senhora, é muita coisa, né? Então, vamos lá. Os principais componentes de uma usina hidrelétrica são, primeiro, o reservatório, tá? Tem aqui o vertedouro, você tem a barragem de concreto, você pode ter uma barragem de terra, a tomada d'água, um canal de adução, tá? Você tem aqui ainda a estrutura 7, que é a câmara de carga, você tem aqui o conduto forçado, a casa de máquinas, o canal de fuga ou restituição, o leito original do rio e aí o rio normal. Isso é uma esquematização bem simples, tá? Só que quando a gente fala da usina hidrelétrica, a gente tem alguns componentes nela, ó. Por exemplo, as turbinas. São basicamente um eixo no qual a água vai impactar ali e faz com que haja um movimento circular que vai acionar a máquina. Você tem esse vertedouro, que é justamente uma estrutura que controla o nível de água da represa, evitando, por exemplo, transbordamento. Você tem a casa de máquinas, tá? Onde estão aí instalados os geradores acoplados às turbinas. O conduto que conduz a água do reservatório até a turbina. O reservatório ou lago, que é basicamente aí aonde você concentra a água. Você tem aqui o gerador, que é onde que você vai fazer o quê? A conversão da energia mecânica originada pelas turbinas em energia elétrica. A casa de comando, onde vai se situar aqui a usina. A saída de água, por onde sai a água aí após passar pelas turbinas. E uma subestação elevadora, que é basicamente onde você tem a energia elétrica aqui em alta tensão para ser transportada. Como assim? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem aqui o reservatório. Esse reservatório ele passa aqui por um canal condutor, né? Então você tem aqui um fluxo de água que vai bater aqui nessa turbina, ela vai girar, convertendo-se aqui em energia mecânica. Essa energia mecânica, posteriormente, ela está ligada aqui a um eletroímã, que vai gerar energia elétrica, que vai ser armazenada aqui nessas estruturas, que vai ser distribuídas aí para outras regiões, tá? Percebam que para que eu tenha essa vazão, eu tenho que ter uma altura, né? Tem que ter um desnível. De maneira a qual, aqui a gente tem uma outra esquematização que eu peguei aí acho que é do Brasil Escola, se não me falha a memória, das estruturas de uma usina hidrelétrica. Então, ó, o reservatório, você tem a barragem, né? O vertedouro que vai controlar esse fluxo de água aqui, tá? De maneira qual aqui você tem a presença das turbinas,
Você tem aqui a usina geradora e a linha de transmissão. E um outro detalhe é que você ainda tem aqui o sistema de transposição de peixes, que é basicamente uma estrutura que ela vai meio que direcionar um fluxo aqui de água de maneira a você fazer aqui uma transposição de peixes para que eles consigam se reproduzir. E não menos importante, percebam que sempre tem um desnível aqui para você eventualmente pegar a energia potencial gravitacional, transformar em energia cinética, se transforma em energia mecânica e posteriormente energia elétrica. De maneira qual, se a gente fosse simplificar o passo a passo aqui da produção, primeiro, a energia potencial se converte em energia cinética, é oriunda aqui desse processo de represar a água, certo? Esse represamento, ele acaba provocando uma pressão que faz com que a energia hidráulica se converta em energia mecânica. Essa energia mecânica é transferida à turbina hidráulica e posteriormente é convertida em energia elétrica, de maneira a qual a energia elétrica produzida é transmitida aí para uma ou mais linhas de transmissão. E um detalhe interessante é que uma parte da energia produzida acaba sendo perdida sob a forma de calor, tá? O que acaba aquecendo a linha de transmissão. E aí, só para a gente fechar aqui no versinho, eu falei com vocês na aula teórica presencial que quando a gente está desenhando uma usina hidrelétrica, a gente tem que pensar, por exemplo, na questão da vazão e, consequentemente, na questão aí da altura, certo? E para isso tem que ter uma turbina hidráulica adequada para fazer essa conversão da energia hidráulica em energia mecânica. Então, basicamente, a depender da altura e, consequentemente, da vazão, eu tenho 4 tipos de turbinas, que é a Pelton, a Francis, a Kaplan e a Bulbo, que estão aqui diretamente atrelados com esse fluxo, tá? Então, vamos lá. As principais turbinas aqui são a Pelton, a Francis, a Kaplan e a Bulbo, tá? E cada uma dessas turbinas, pessoal, ela é adaptada para funcionar em usinas com uma determinada faixa de altura e, consequentemente, de vazão. Então, vamos lá. A Pelton é aquela que a gente utiliza, por exemplo, para uma usina situada aqui, onde você tem uma queda entre 350 até 1.100 metros de altura, tá? É muito comum em países montanhosos. Então, por exemplo, a usina hidrelétrica aqui de Parigô de Souza, lá no Paraná, possui uma turbina de queda aqui para uma altura de 754 metros. Temos aqui a Francis, que é aquela onde você tem uma queda entre 400 metros até 40 metros, tá? Então, isso aqui a gente encontra, por exemplo, aí em Itaipu, Furnas, tá? E aí, as turbinas do tipo Francis com cerca de 100 metros aqui de água. Nós temos aqui a Kaplan, que é aquela que opera aí entre quedas até 60 metros. Então, por exemplo, a usina hidrelétrica de Três Marias, ela funciona com esse tipo de turbina. E nós temos aqui a Bulbo, que é aquelas para onde você tem quedas de água aí abaixo de 20 metros. É uma ainda que está sendo meio que planejada para ser incorporadas aqui em algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, as usinas de Santo Antônio de Iral, beleza? E aí, por fim, mas não menos importante, quando a gente fala de usinas hidrelétricas, elas apresentam aí algumas vantagens, porque elas são extremamente eficientes, extremamente limpas se comparadas a outros tipos de energias, e elas são bastante rentáveis, né? Porque ela gera aí um lucro interessante. Em contrapartida, a gente já havia falado na primeira aula que a gente tem aí alterações climáticas, hidrológicas, alguns desequilíbrios no ecossistema, como por exemplo, extinção de fauna, flora e, consequentemente, alteração no ciclo de reprodução de peixes, de alguns mamíferos pequenos, tá? E aqui tem algumas curiosidades de algumas usinas do mundo, quanto o potencial de produção, tá? Eu separei aqui algumas do Brasil, em especial, só por descargo de consciência para vocês terem conhecimento. E é isso, pessoal. Espero que a aula tenha se esclarecido aí algumas ideias e eventualmente ajude vocês na investigação. Muito obrigado. Se você tiver curtido, dá um like no vídeo, se inscreva, compartilhe. E é isso. Um beijão e até a nossa próxima aula. Fui!